Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria mais uma vez iniciarmos o programa ABC do Espiritismo. Como você sabe, nosso querido telespectador, sempre trazendo uma mensagem ou do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ou da obra básica, ou mesmo do complemento, que é as obras de Francisco Cândido Xavier. Vamos, antes de começar o nosso programa, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que felicidade em podermos, em mais uma ocasião, estarmos juntos estudando um tema alusivo a esta doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. André, qual é o tema que nós vamos abordar hoje para o nosso telespectador? Nós estamos no mês de abril, e o mês de abril, para nós os espíritas, é um mês muito importante. Nós temos dois marcos neste mês: o surgimento do Espiritismo, em 18 de abril de 1857, e o dia 2 de abril, o dia de nascimento de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. É por isso, André, que nós temos no Brasil todo muitas comemorações específicas ao mês de abril e ao mês de outubro. Ao mês de abril, por conta dessas duas datas que você reverenciou, que para nós espíritas é de suma importância. E o mês de outubro é porque temos, em 3 de outubro, as comemorações do aniversário de Hipólito Leão Denisard Rivaio, que é o nosso querido e amado, na qual usa o nome pseudônimo de Allan Kardec. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Espiritismo, baseado no livro Evangelho segundo o Espiritismo, contido no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse modo, não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do sobrenatural. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretados. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra, e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Quando nós tratamos do primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da codificação kardeciana, ou kardecista, como muitos gostam de dizer, nós encontramos dos 28 capítulos o primeiro dizendo: eu não vim destruir a lei. Logicamente também não é um assunto novo, não é uma temática nova. Jesus falou isto quando ele foi, de uma certa forma, interrogado, porque naquela época, vamos nos lembrar, que a maioria daqueles homens que viviam naquela época seguiam a lei de Moisés, dos quais acreditavam no Velho Testamento. E quando Jesus, então, foi interrogado sobre se ele não estava trazendo algo novo, ele diz: não, eu vim, na verdade, fazer com que as leis se restabeleçam, lógico, sob uma nova ótica, sob
um novo momento, porque Jesus sabia que teria que ter muitas modificações. Porque as leis que são enviadas através dos profetas, onde nós chamamos de leis divinas, elas vão se adequando gradativamente de acordo com o nosso estágio evolutivo. Conforme nós vamos evoluindo, as informações vão acompanhando. Até que nós tivemos a terceira revelação, aonde nós vamos estudar profundamente o trabalho pelo qual Jesus deixou na terra. Nós já não mais seguimos o Velho Testamento, porque o Velho Testamento teve um papel preponderante na sua época, para aqueles homens primitivos, onde havia necessidade olho por olho, dente por dente, onde ainda havia necessidade de nós agirmos de maneira mais rude. Conforme o Espírito vai evoluindo, e é isso que Jesus vem dizer, eu não vim destruir as leis, nós vamos gradativamente entrando numa era, que é a era pela qual o Espiritismo hoje nos convida, a era do Espírito, a era espiritual, onde nós vamos percebendo que as coisas materiais, elas são importantes, mas não deva ser para nós aquilo que venha a ser o mais importante, porque nós começamos a perceber que existem princípios que são mais importantes, e são esses princípios que Jesus veio alertar para todos nós. Então Jesus veio trazer, sim, as explicações daquilo que havia sido mal interpretado no Velho Testamento e aquilo que havia de se reformular dentro de um novo conceito, que é o conceito das palavras que Jesus trouxe para nós, que é o amor. Nesta parte que nós tivemos a oportunidade de ler sobre o Espiritismo, Allan Kardec nos deixa bem claro o papel a qual está nas mãos do Espiritismo de desenvolver. Papel este, por exemplo, de ajudar os seus adeptos a compreender o intercâmbio entre os encarnados e os espíritos que já desencarnaram, compreender a mediunidade, a qual todos nós somos médiuns, portadores de inúmeras faculdades mediúnicas. O Espiritismo, nós poderíamos dizer que nenhuma matéria que ele trata na atualidade são novas. Todas elas, em algum momento da nossa história, principalmente na antiguidade, já foi tratado, já foi estudado, já foi deixado registros por alguns povos que passaram em nossos meios. Por exemplo, os egípcios, nós tivemos também o hinduísmo, nós tivemos os gregos. Então, várias escolas que tiveram a oportunidade de deixar para todos nós este esclarecimento, é evidente, com outras palavras, com outros exemplos, com outras terminologias. A nossa terminologia, boa parte dela foi criada por Allan Kardec. As que não foi criada por Allan Kardec, como por exemplo a palavra alma, ele deu uma interpretação na linguagem espírita, que automaticamente diverge dos companheiros que militam em outras crenças religiosas. Então, o Espiritismo é uma doutrina muito ampla, é uma doutrina muito vasta, a qual nós sempre temos que estar lendo, relendo, estudando novamente, porque o conhecimento é infinito. Nós sempre temos coisas novas a aprender. É verdade, nós não podemos esquecer que o remédio, ele sempre cura. Mas também nós sabemos que o remédio, de uma maneira demasiada, ela mata. É como as ervas, os chás, principalmente aqueles que nós conhecemos, porque nós não podemos esquecer que nós somos de origem indígena. Até alguns séculos atrás, se curava com chás, que depois passamos a chamar os remédios fitoterápicos, que era a base dos chás. Mas da mesma maneira que tem
ervas específicas para cuidar de toda a região do nosso corpo, existe também alguns tipos de ervas que matam. Então nós podemos perceber que a mensagem de Jesus é uma mensagem de consolo, é uma mensagem de esperança. É por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que nós precisamos, de uma maneira intrínseca, trazer para dentro de nosso coração. Fazer com que cada um de nós possamos vivenciar o mundo sob a ótica do Evangelho. E muitos hoje têm uma dificuldade porque nós conhecemos o Evangelho. Mas a grande verdade é que nós vivemos pouco o Evangelho. Nós achamos que o Evangelho é sempre para o outro. E, na verdade, o Evangelho é para nós, para a nossa educação espiritual. É o desenvolvimento, é o crescimento. E nós teremos a oportunidade de falar um pouquinho, no segundo bloco, a respeito da importância das obras deixadas por Allan Kardec. Obras como o Livro dos Espíritos, que é o marco do Espiritismo aqui na Terra, o Livro dos Médiuns, a qual nós passamos a ver que médium todos nós somos, só que cada um de nós porta faculdades mediúnicas que às vezes o outro não tem. E Kardec estuda faculdade mediúnica por faculdade mediúnica. Temos o Evangelho trazendo para todos nós a parte moral, estudando e trazendo o Cristo para o centro do Espiritismo. O Céu e o Inferno, que é diálogos que Allan Kardec mantém com os espíritos que ele tinha a oportunidade de conversar em Paris, na associação a qual ele fundou, e encerra estes 5 livros com a Gênese, falando um pouquinho a respeito da parte química, da parte biológica, da formação do planeta, da constituição física e espiritual do nosso abençoado planeta Terra. Então, essas temáticas nós teremos a oportunidade de ver, é um pouco, devido ao tempo, é evidente, é uma obra muito vasta de Allan Kardec, mas nós teremos a oportunidade de ver um pouquinho, no segundo bloco, sobre esses livros. Por isso que nós julgamos ser o Evangelho segundo o Espiritismo uma das obras mais importantes, apesar de ser muito combatida dentro do próprio movimento espírita. Porque, logicamente, querem se basear a doutrina no campo científico e no campo filosófico. Nós não podemos deixar de lembrar que o Evangelho é o nosso ponto central para o começo de nossa evolução. André, rapidinho, fala um pouquinho do nosso Evangelho no Lar. É todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, através da nossa fanpage. Então você acesse facebook.com/André Luiz Vilar, de número, curta a página e todos os domingos, às 18 horas, na nossa linha do tempo, inicia-se um vídeo ao vivo que é o Evangelho no Lar. Eu gostaria que você participasse conosco. A sua participação é muito importante para que possamos unir os nossos corações e conversarmos com Jesus. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo. Estamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. Já nós retornaremos com esse programa. Você já acessou nossa página pelo celular? É fácil, basta acessar pelo seu navegador o nosso endereço www.tvacaminhodaluz.com.br e ter acesso à nossa programação no seu celular, tablet ou smartphone. Queridos amigos, eu não disse? Da nossa querida TV Mundo Maior, programa ABC do Espiritismo. Você sabe que ele é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós vamos falar nesse segundo bloco desse papel importante que é o Pentateuco Espírita. Porque nós estamos no mês de abril, e o mês de abril é um mês muito importante. Nós temos a árvore, que é o Livro dos Espíritos, e depois ela começa a deixar 4 grandes galhos, que é exatamente o Livro dos Médiuns,
o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Cada um desses livros que está dentro dele faz ligação a um livro. E é aí que nós vamos começar a estudar essa grandeza, essa maravilha, dessa doutrina que nos encanta. Realmente, o Livro dos Espíritos é um livro apaixonante, porque se nós pararmos para olhar, ele é um livro sui generis. Por quê? Ele é um diálogo. Allan Kardec questiona e os espíritos respondem. Até então, depois da vinda do Cristo, porque antes nós temos poucos registros a respeito, mas até o século XIX, que era o século que Kardec estava, nenhuma pessoa imaginou ou tentou se comunicar diretamente com os espíritos. E quando a Europa toda embarca naquelas manifestações das mesas girantes, em que teve também casos em outros continentes além do europeu, aquilo chama a atenção de tal modo de Allan Kardec, que até a altura ainda era Hippolyte Léon Denis Rivaio, e ele vê aquela movimentação, aquelas mesas de madeira maciça, pesada, que precisava de muitas pessoas para levantar, aquelas mesas parecendo papel sob o efeito dos espíritos. Aquilo aguçou em Allan Kardec o senso de estudo, de análise, de procurar, porque todo efeito tem uma causa. Aquilo era um efeito, quem que estava por detrás daquilo? E ali ele começa a investigar, começa a trabalhar e deixa para todos nós, em 15 anos, um material muito farto, muito rico, a qual o Livro dos Espíritos é um marco, é o início. Só que Allan Kardec ele faz questões altamente elevadas do ponto de vista espiritual. Talvez se fôssemos nós no lugar de Kardec, não teríamos capacidade para perguntar o que Kardec perguntou, o seu poder de síntese, o seu poder de análise. Nunca ouvi apenas um grupo de espíritos, colocava a mesma questão para inúmeros grupos, para ver se a resposta seria a mesma, para que ele pudesse casar e colocar. Então, falar de Allan Kardec é muito difícil, porque Allan Kardec, ele era uma pessoa altamente preparada para a tarefa. E muitas vezes nós, por termos seus biógrafos que deixaram muito a desejar pelas informações que o tempo se perdeu, nós ficamos vendo como devia ser agradável estar na convivência do mestre lyonês. Outro ponto importante que nós não podemos esquecer é que a mediunidade não é um capítulo novo na doutrina ou no meio da sociedade. A doutrina a codificou, Allan Kardec a codificou, a doutrina espírita, trazendo a mediunidade, que até então chamado de sobrenatural, veio nos mostrar que era o natural desconhecido. A partir do momento em que nós aprendemos a conviver com isso, tudo ficou mais fácil. Mas nós temos um grupo de evangélicos, por exemplo, que buscam no Velho Testamento um determinado momento que Moisés coibiu a comunicação dos pitons e das pitonisas, ou seja, pitons eram homens, pitonisas eram mulheres. Por aí nós vamos ver que a mediunidade sempre houve, mas nós também somos a favor de Moisés, porque nós também somos contra aquele uso demasiado da mediunidade para os interesses pessoais. Se a pessoa vai ganhar na loteria, se vai fazer um bom casamento, se vai amarrar uma mulher, se vai amarrar um homem, se vai fazer isso, se vai fazer aquilo, nós somos contra. Logicamente, quem se propõe a fazer um trabalho dessa natureza não vai trabalhar com benfeitores espirituais, vai trabalhar com espíritos bastante primitivos e muitas vezes até zombeteiros. Então, de Moisés para cá, nós vamos ver que todos os profetas eram intuídos pela espiritualidade, mas por eles não saber o que é a espiritualidade, definia como Deus. Então, receberam uma mensagem de Deus. Logicamente, nós sabemos que Jesus está no nosso planeta desde a sua formação.
E nós sabemos que ele sempre dirigiu as equipes espirituais que auxiliaram os profetas ao longo de muito tempo. Então a mediunidade não é nenhum capítulo novo. Nós temos dentro da Igreja Católica o exorcismo, que é algo muito antigo, e logicamente nunca conseguiram curar ninguém, porque exorcizar um espírito seria uma coisa absurda, ou exorcizar um médium, mesmo porque o que se precisa é a educação mediúnica, não é a força. E muitas vezes médiuns ficavam todos machucados por conta desses exorcismos loucos que foram criados por pessoas que sequer têm noção daquilo que estava fazendo. Hoje não, a doutrina espírita veio nos ensinar a lidar com os espíritos. Primeiro mostrando a regra áurea, a primeira regra, nós somos espíritos. E a partir daí tudo começa a se desenvolver de uma maneira natural. Hoje eu sou um espírito encarnado, porque me encontro num corpo físico. Amanhã, quando vencer o meu tempo na Terra, eu vou morrer. Ah, mas a morte não existe, existe a morte do corpo. O corpo literalmente morre, Kardec define dessa maneira na obra básica. Mas o meu espírito vai sair desse corpo e vai sobreviver, porque o espírito é eterno, foi criado para a eternidade. Então nós estamos aqui em uma escola, e essa escola serve para cada um de nós para burilar as nossas almas. Só que é uma escola que nós somos os alunos e os professores. Nós que temos que escolher o caminho que nós queremos seguir. E esse caminho nós temos uma pauta. E aqueles que seguem Jesus, logicamente, chegarão mais rápido no topo dessa evolução. Mas podemos seguir a mamon, como nós vemos no Evangelho, que é as coisas da matéria. Lógico que nós vamos ficar o nosso espírito um tempo maior, aprisionado aqui na Terra. Então é nós hoje que estamos entendendo que vamos escolher o tempo. Qual é o tempo que eu quero? Qual é o tempo que você, telespectador, quer para alcançar a evolução? É aí que eu vejo uma das leis mais belas de Deus. Então, por esta explicação que o nosso querido Sérgio nos deixou, nós passamos a ver a importância de sermos espíritas conscientes. O que é um espírita consciente? É aquele que vai na casa espírita regularmente? É aquele que toda semana trabalha na condição de médium, na condição de expor um assunto espírita na tribuna, na oratória? Um companheiro que ajuda dando passe, que ajuda numa atividade assistencial ou outra atividade doutrinária? Não. Ser um espírita consciente é nós sabermos qual que é o papel que cabe a nós, os espíritas, desempenharmos na atualidade. Qual é o papel? Porque Allan Kardec deixou intuído pela espiritualidade amiga, nos deixou 2 mandamentos: espíritas, amai-vos, espíritas, instruir-vos. Então o amor nos une, porque sozinhos, primeiro que o espiritismo no Brasil e no mundo é muito pequeno. Se a gente juntar os espíritas do mundo todo, talvez não dê 1% da população, não dê 0, a população total do globo. Se nós não nos unirmos, se nós não respeitarmos o espaço e o tempo de cada um, nós estamos querendo que o outro viva conforme nós vivemos. Então, todos nós temos o nosso momento, todos nós temos a nossa fragilidade, como também temos as nossas qualidades. Então, estudar a doutrina espírita, se tornar um espírita consciente, é um desafio, mas um desafio agradável. Um desafio que eu não tenho que deixar de ser quem eu sou, eu apenas tenho que modificar alguns pontos fundamentais para que eu possa crescer pelas minhas próprias pernas e pelo meu próprio esforço. E é essa modificação que é algo que é muito difícil. Porque o próprio Jesus, percebendo a nossa pequenez, ele dizia: abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que o homem novo possa ressurgir. O que é o homem novo? O que é o homem velho? O homem velho que Jesus fala para nós é aquele homem que ainda é o ser egocêntrico. E o ser egocêntrico, ele resume o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a intolerância, não é? Os nossos defeitos, como a fofoca, como todos aqueles defeitos que nós temos. O que é o homem novo?
O homem novo é um homem de caridade, é o homem que faz ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse, é o homem que já sabe compreender o capítulo do perdão. Então nós estamos muito distante dessa proposta. Nós estamos dentro do Espiritismo, a grande maioria, mas é verdade que poucos têm o Espiritismo dentro de si. É um desafio muito grande. Entrarmos numa casa espírita, todos nós podemos, a porta é livre. Como nós podemos ir na igreja católica, na igreja evangélica, num templo budista ou não irmos em lugar algum. Então as portas das religiões estão abertas. O problema é permitirmos que a religião entre dentro de nós. Porque o Espiritismo, ele convida-nos a reformular muitas coisas que caminham conosco há encarnações inúmeras. E não é fácil realmente você deixar ou começar a deixar, porque quando nós falamos de transição, de transformação íntima, muitos podem pensar, eu vou começar numa encarnação e vou transformar. Ninguém transforma numa encarnação, se modifica do que era para se tornar um Chico Xavier, um Francisco de Assis, um Mahatma Gandhi, uma Irmã Dulce. Por quê? Porque tudo tem o seu processo natural. Mas só de nós já começarmos respirando, tomando água da paz, como o Chico dizia, acerenando os nossos corações mediante as lutas no trabalho, as lutas na religião, as lutas onde nós estivermos, já vai gerando para nós a compreensão e permitindo que a doutrina espírita adentre dentro de cada um de nós. É verdade, André. Vamos falar um pouquinho então, André, depois de falar dessa doutrina tão apaixonante, fala um pouquinho do Evangelho do Lar, já estamos no final do nosso programa, e fala também como a pessoa faz para mandar uma mensagem para nós. A mensagem é através do e-mail. O e-mail de Sérgio Vilar é vilarsergio10@gmail.com e o nosso é vilarandré2@yahoo.com.br. Você pode mandar uma solicitação de amizade. Procure por Sérgio Vilar, como você está vendo o CG, e curta a nossa fanpage, que é onde realizamos o culto do Evangelho no Lar. Todos os domingos, às 18 horas, na nossa linha do tempo, facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Queridos amigos, estamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior, sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Um beijo carinhoso no seu coração e até a semana que vem. Esperamos a todos para darmos continuidade no nosso abençoado estudo envolvendo a doutrina espírita. Até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.